Quando você foi para São Pedro, lá, quantos litros de leite era por dia mesmo? 12 mil? Lá nós chegamos a tirar 16 mil 16 litros mil dia, litros. né? Como é que é isso, André? Você tá gerente de uma fazenda, 16 mil litros de leite, uma fazenda leite a pasto, né? Que era. Tinha, obviamente, A seca era volumoso, suplementado na seca, né? Mas como é que era isso? Como é que é uma fazenda? Como é que uma fazenda desse jeito funciona para quem está ouvindo a gente aqui? Uma fazenda de leite, porque aquilo é uma indústria, né? Porque 16 mil litros de leite com vacas com uma produção média menor do que aquelas com mais confinada, né? Vamos dizer assim. Então você precisa ter um volume maior de animais, um volume de área, manejo de pasto. Como é que funciona isso? Como é que você conseguia gerir tudo isso? Logo que eu assumi a gerência, que a São Pedro eu fiquei 3 anos como assistente do gerente, eu resolvi algumas dificuldades da cana-de-açúcar, que também tinha 1.400 hectares de cana, a propriedade, e a fazenda tinha 300 vacas da raça Pitangueiras, né, o Red Bull com Guzerá, né, em produção. Quando eu assumi a gerência dessa fazenda, nós tínhamos um déficit financeiro, o leite não dava lucro, tá? Na verdade é isso. E todas as atividades da CFM sempre prezaram por ser saudáveis lucrativamente. Então, tudo sempre foi baseado na eficiência econômica do negócio. E quando eu peguei a Fazenda São Pedro na gerência, até o senhor Purgli me foi lá no escritório e disse, agora você vai assumir. O gerente, meu amigo Rodrigo, foi para a Fazenda Estrela, lá em Campo Grande, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, você faça o leite dar lucro ou nós vamos fechar o leite nessa fazenda e vamos plantar ela toda em cana-de-açúcar. Eu não tinha vivência nenhuma com leite, vou ser sincero contigo, tá? Então, mas aquilo me soou como um desafio e quem me conhece, sabe que eu adoro desafio. Aquilo foi tipo assim, agora tu mexeu comigo, faz dar lucro, primeira coisa. Pois bem, pego uma fazenda deficitária e aí eu pego e faço o quê? Eu pego o meu carro e faço uma imersão, eu vou andar um pouco pelo Brasil olhando o que estão fazendo melhor. Leite a pasto, né? Aí eu andei 4.200 quilômetros, fui de São Paulo, Minas, viajei, vi rebanhos de gado confinado, na época era a fazenda lá do Olavo Barbosa, era a maior produtora, visitei Guaxupé, visitei esses rebanhos a pasto e voltei para São Pedro, com todas aquelas minhocas na cabeça, raças diferentes, girolando, holandês puro, confinado, não confinado, para onde eu vou para esse negócio dar lucro? Porque assim, a gente como gerente tinha que negociar com... Olha, eu quero investir nisso que eu vou transformar. Tu promete? Vou te cobrar esse lucro. Então eu tinha que ter um know-how que ainda não tinha no leite. Pois bem, eu montei um plano estratégico para essa fazenda. Por quê? Porque daí eu fiz um curso daquele de piqueteamento. Piquetear, fazer piquete rotacionado e adubado com alta lotação, que a fazenda não tinha. Ela ocupava muita área, certo? E muita área que podia ser para cana, mas ela tinha uma área declivosa, muita árvore, que não era muito própria para cana-de-açúcar. Então tinha que ser pasto. Pasto, gado de corte ou leite? Leite dá mais que corte. A gente, historicamente, sabe que a rentabilidade de um negócio bem gerido é melhor. Eu mexia com gado de corte na São Pedro, de confinamento dos machos pitangueira, todo ano matava os machinhos, acabava a pasto no confinamento, leite, cana, soja na área de cana-reforma. Eu sentei e disse assim, o que está dando dinheiro nesse negócio? Cana. O que estava pagando as contas da fazenda que eu era responsável de dar aquela margem de lucro que a CFM pedia? Cana. Então eu preciso investir bem em cana. Leite é o desafio. Gado de corte não fechava conta. Por quê? Eram machos nascidos de vacas leiteiras que precisavam tomar leite no bezerreiro, leite que eu vendia caro para dar para bezerros. Não fecha a conta. A conta não fecha. Macho leiteiro, a conta não fechava. Tá? E soja numa área de cana de reforma, eu tinha muito problema com erosão. Então eu peguei e pensei assim, eu vou começar a piquetear isso aqui e vou botar o gado leiteiro numa área menor. E quem me ajudou nisso? Arthur Chinelato Camargo, nada menos que o Chinelato. Tá? Ele foi meu primeiro mentor e consultor, ele esteve na fazenda, ele andou comigo na fazenda, e quando ele andou comigo na fazenda, assim, André, aqui tu vai ter 2.000 vacas de leite a pasto. Essa fazenda está estourando para te fazer isso. Eu quase acreditei nisso, eu cheguei a 1.200, tá? Mas enfim, aí eu dobrei a área de cana, eu tinha 700 hectares
eu dobrei para 1.400 em área que eu ia sobrando pasto. E quanto mais eu fazia piquetes, adubava, a minha lotação aumentava de 1,8 para 2,3, para 5,6, para 8 unidades animais por hectare, 8 vacas a 10 vacas leiteiras por hectare. E aquela área de cana-reforma, que eu tinha que reformar 200 hectares por ano, eu plantava o quê? Silagem. Silagem de milho, silagem de sorgo. Eu fiz plantio direto em cana-de-açúcar e silagem de sorgo. Isso aí ninguém nunca fez. Até acho que não deve fazer mesmo. É que as minhas loucuras eu fazia. Por causa de erosão, principalmente. Então, assim, a gente montou uma fazenda que naquele planejamento estratégico, que eu executei ele em 5, 6 anos, tu já chegou ele bem, nessa época, bem já executado, né? Essa fazenda se tornou extremamente lucrativa. Quer dizer, se você não tivesse, se o leite tivesse empatado, você mesmo assim tinha aumentado o lucro da fazenda porque aumentou a área de cana. Sim, eu aumentei a área de cana. E o leite que eu tinha 300 vacas, consegui chegar a 1.200. Nesta mesma área de 2.684 hectares, com 36% de reserva legal. Então eu fiz uma fazenda que eu falo de 2 andares, eu ganhei em tudo, na cana e no leite. Nas áreas marginais com leite, nas principais a cana. Mas aí o desafio para mim era comigo mesmo, era o segundo. Como fazer leite dar mais que cana? Porque cana-de-açúcar dava muito dinheiro no estado de São Paulo. Eu sei que houve épocas ruins depois, mas a cana dava. Era a bola da vez. Cara, dava muita grana. E assim, como é que eu vou fazer agora leite dar mais que cana? E esse foi um desafio grande. E aí, a gente, com essa estrutura técnica, toda essa parte de genética, nutrição e com custo sempre na ponta do lápis, a gente conseguiu dar mais lucro na área de leite por hectare do que na área de cana. Aí foi show. Chegou no ano 2000, eu tive uma rentabilidade sobre capital investido, ROCE. A gente era mensurado sobre isso. Então, todas as fazendas, eram 12, todos os gerentes, tinha lá uma linha no final assim, rentabilidade sobre o capital investido. O que que é? Eu te dou, André, a terra, eu te dou o gado e o maquinário e você tem que me devolver X% de lucro. Essa fazenda teve 35,6% de margem de lucro no ano 2000. Puta que pariu. Isso quer dizer que se eu tivesse 3 anos abençoados como esse, eu compraria a fazenda, o gado e maquinário de novo. É claro que isso não se repete. A cana deu um ano fantástico, o leite deu um ano fantástico em produtividade, preço, mas normalmente a nossa rentabilidade era na faixa de 17% a 22% de margem de lucro. Nesse ano 2000 eu recebi uma carta de próprio pulso do Lord Vest. Lord Vest é o dono das fazendas no Brasil, me elogiando que nunca uma fazenda no Brasil, desde 1910 que ele tinha terra, tinha tido uma margem de lucro tão alta. Então essa história da São Pedro marcou minha vida como gestor de fazenda, sabe, Roberto? Por isso eu me apaixonei por aquela fazenda, por isso eu fiquei lá 20 anos. Quando era para os momentos de transferência, que a CFM tinha várias fazendas, os gerentes ficavam um pouco em cada uma. Eles diziam assim para mim, André, nós não vamos te tirar daí porque tu meteu a cabeça no balde de leite. Só tu para tocar esse negócio. Nós não temos nenhum gerente que a gente pegue e se encaixe hoje aí. Porque era a única fazenda que tirava leite da CFM. Então tu vê, uma história que eu me prejudiquei um pouco profissionalmente na ascensão, talvez. Que te limitou naquele produto, né? Naquela CFM eu poderia ter ido para outras fazendas, de repente. Por outro lado, me especificou. Eu me tornei um especialista em pecuária leiteira. E necessário. E necessário.